E aí galerinha, eu sou o Guilherme Fernandes, está começando mais um vídeo aqui no canal, então roda a vinheta. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT. Então galerinha, todo mundo conhece o Triângulo das Bermudas, sabe? Aquele bagulho onde vai os aviões lá e não volta, vai o navio e vai pra aquele lugarzinho, porque ele desaparece, ninguém sabe onde é que tá ligado? Então, todo mundo já ouviu falar sobre o Triângulo das Bermudas. Só que ninguém ouviu falar, ou pouca gente ouviu falar, sobre outros 5 lugares que contêm muitos mistérios parecidos, ou são diferentes, mas são tantos mistérios quanto o Triângulo das Bermudas e são muito menos conhecidos. Então, para você que é curioso que nem eu estou trazendo aqui um top 5 com lugares mais assustadores parecidos com o Triângulo das Bermudas. Então vamos pro vídeo. Então, pessoal, a anomalia do Atlântico Sul, ela não é nem muito misteriosa, só que ela tem umas coisas, por exemplo, tipo, ela é um cinturão chamado Von Allen, que a anomalia, ela é exatamente o ponto mais perto, o ponto de maior aproximação desse cinturão, que é um conjunto de anéis radioativos com a Terra. Fica muito perto, muito perto. E toda vez que passa um satélite, uma espaçonave ou qualquer coisa por lá, ele perde sinal totalmente, estraga, danifica, ninguém sabe o porquê. E aí os astronautas têm medo de ir lá também, porque eles dizem que quando vão lá eles começam a escutar coisas estranhas se movendo. Não sei que coisa estranha que tem no espaço também, não desejo descobrir. Mas eles descobrem, eles veem lá e eles também olham, eles enxergam assim umas luzes, uns clarões estranhos vindo na direção deles. Muito, sei lá, os clarões começam a se movimentar e começam a vir na direção deles parecendo agressivos. Então eles não gostam de ir para lá. Nenhum astronauta gosta de ir para lá. Eles preferem deixar os equipamentos que estragaram lá. Tem bastante dinheiro, né? Foda-se. Foda-se, pra que eles vão economizar dinheiro se eles têm? Sempre que acabar eles têm mais. Em quarto lugar, nós temos o Triângulo de Bennington. Ele tem esse nome como uma homenagem ou uma inspiração no Triângulo das Bermudas, como eu falei no começo do vídeo. E ele foi responsável por no mínimo 5 grandes sumiços inexplicáveis. Ninguém sabe o que aconteceu com as pessoas, como foi que sumiram, entre 1945 e 1950. Vou falar rapidinho sobre cada um desses assassinatos aí, só para não deixar passar em branco, tá? O primeiro deles foi Midget Rivers, o nome do caçador. Ele era um líder de um grupo de caçadores e ele estava voltando para o acampamento dele, perto do Triângulo de Remington. E quando ele ficou para trás, ficou um pouquinho para trás do grupo, se distanciou um pouco e do nada ele sumiu. Nunca mais se ouviu falar dele, nunca se foi achado. Já foram feitas milhares de inspeções, de operações para resgatar alguns dos cinco corpos e apenas um foi resgatado, que eu vou falar mais para frente. Depois do Rivers, veio a vez da Paula Welden, não sei como é que é o nome dela direito, desculpe minha falta de cultura para saber falar esse nome aí, mas ela também sumiu sem deixar nenhuma pista. Ela foi para lá, só que ela estava sozinha, e ela foi para lá fazer trilha e sumiu e ninguém nunca mais achou. Ninguém sabe onde é que foi, o que aconteceu e se ela sumiu lá, se ela foi assassinada. Ninguém sabe, porque nunca foi descoberto nenhum desses corpos, apenas um, como eu acabei de dizer. Depois dessa da Paula Welden, veio a vez de James Tetford, um veterano de guerra. Esse aí ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe a história dele, ele era um cara muito reservado. A única coisa que se sabe foi que ele foi um veterano de guerra e que sumiu no Triângulo de Remington também, como todos os outros, e é isso que se sabe dele. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, não deixou nenhuma pista, que nem todos os outros casos. E ninguém conhece a história dele, ninguém pôde falar nada sobre ele, porque quando foi procurado parentes deles, ninguém respondeu, ninguém deu retorno aos policiais, a polícia responsável pelo caso. E depois do veterano de guerra, foi a vez de Paul Jetson, um garoto de 8 anos sumir sem deixar nenhuma pista. Ninguém sabe como ele foi para lá, embora a teoria mais aceita é de que ele tenha ido acampar com os pais dele lá. Não sei por que decidiram ir para o acampamento, para um Triângulo de Remington, lugar misterioso, lugar onde estava sumindo gente, eles resolveram ir para lá. Não sei porquê, não sei.
Mas, novamente, quando foi perguntado, quando foi procurado os pais dessa criança, ninguém apareceu, não sabia a família, não sabia quem era pai, mãe, vó, ninguém apareceu, não existia ninguém nos registros dessa criança. Isso aí é muito estranho. E por último nós temos Frida Lang. Essa aí foi a única pessoa que sumiu e que o corpo foi achado. Só que o curioso é que o corpo dela foi achado 6 meses após ela ter sido morta. Após ela ter desaparecido, porque ninguém sabe o que aconteceu com ela. Só que o engraçado e curioso é que ela apareceu exatamente no lugar onde a polícia e a perícia mais procurou, usando sonares, fazendo arrastões no rio para ver se achava alguma coisa. Não achou nada. E ela apareceu depois de 6 meses naquele exato lugar. Em terceiro lugar, nós temos o Triângulo do Lago Michigan. Esse lugar é o que mais se assemelha ao Triângulo das Bermudas, exatamente por isso também tem o nome de triângulo igual ao do Huntington. Ele é responsável por milhares de embarcações, navios, claro, embarcações também, aviões e pessoas sumidas. Milhares de aconteceu. Se vocês pesquisarem um pouco mais a fundo, vocês vão ver que existe muita gente, muita coisa que sumiu lá. Um dos casos mais famosos do mistério do Triângulo do Lago Michigan foi um avião que foi conhecido como número avião 2501. E ele sumiu com 55 passageiros a bordo. Sumiu do nada. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, como todo o resto que eu estou falando aqui hoje. Mas ninguém sabe o que aconteceu com ele. Tudo que foi achado foi procurado no lago. A polícia, novamente, a perícia pegou e procurou com tudo. Toda a tecnologia que dispunha naquela época, em 1950. Eles procuraram lá embaixo, na água, tudo, vasculharam todo o rio. E eles não acharam nada. Acharam apenas alguns restos de corpos humanos e uns pequenos pedaços de estofamento largado no rio. Mas o avião eles não acharam, os pilotos e a maioria dos passageiros não acharam. E aí é que eu faço a pergunta. Um rio que não é uma coisa grande, é um rio pequeno. Não é tão grande assim. Como é que um avião ia sumir lá dentro e a polícia ia procurar por todo o rio e não ia achar, por toda a volta e não ia achar o avião? O avião sumiu do nada. Em segundo lugar, nós temos o Lago Anginuk. Então, se você acha estranho o sumiço de aviões no Triângulo da Bermuda, no Triângulo do Lago Michigan, sumiço de aviões e embarcações nesses dois lugares, imagine então que no Lago Anginuk sumiu um vilarejo inteiro. Um vilarejo inteiro sumiu do nada, evaporou. Um caçador, a lenda conta que um caçador, ele conhecia bastante a região do Lago Anginuk e ele costumava caçar bastante perto desse vilarejo. Então ele conhecia bastante as pessoas de lá e ele inclusive dormia na casa de alguns conhecidos, de alguns mais íntimos dele. E um dia ele chegou lá para dormir lá e simplesmente não tinha ninguém. Eles tinham ido embora e tinha ficado comida, armamentos, roupas, tudo tinha ficado lá, tudo. E ele olhou pro lado e notou que 7 cachorros, sabe esses cachorros que puxam trenós, cachorro de trenós de gelo? Eles simplesmente estavam mortos. 7 deles estavam mortos, com marcas de mordida no pescoço. E ele olhou mais para frente ainda, e avistou uma sepultura aberta e que o corpo não estava mais lá. No cemitério local do vilarejo, o corpo não estava mais lá. Do nada, o corpo tinha sumido junto com todas as outras pessoas do vilarejo. E aí, claro, isso aí criou muitas e muitas lendas. Tem certas pessoas que dizem que são fantasmas, outras pessoas que dizem que são vampiros, outras pessoas que dizem que são alienígenas. E você, me diz, acredita em qual dessas lendas? Deixa nos comentários aí. Então, chegamos ao primeiro lugar. E no primeiro lugar nós temos as Montanhas da Superstição. Um lugar que conta a lenda que chegou um cara chamado Jacob Waltz e descobriu uma mina de ouro no meio dessas montanhas, no século XIX. Só que ele morreu sem contar para ninguém. E depois que ele morreu, ele não tinha descendentes, não tinha nada. Os mais ricos daquela época decidiram mandar expedições para ver se achavam alguma coisa, se achavam aquele ouro que era tão cobiçado por todo mundo. Só que nessas expedições ninguém voltou, nunca voltou ninguém de lá. E tem gente, os mais antigos, acreditam até hoje que a mina
ela é povoada pelo espírito das pessoas que foram para lá e não retornaram. Mas também tem os indígenas norte-americanos que acreditam que eles foram mortos por, como é que eu posso dizer para vocês, criaturas, monstros, sabe? Aqueles monstros de canto, sabe? Aqueles monstros assim. Aqueles monstros mataram todas essas pessoas. Eles moravam em túneis subterrâneos e cavernas e qualquer coisa do tipo. E pegaram e mataram todas essas pessoas para que não fosse descoberto o tesouro do Jacob Waltz. Só que tem uma teoria que é ainda mais curiosa, que é a dos Apaches, dos índios Apaches, de que essa caverna seria o portal para o próprio inferno. Por isso Jacob Waltz não queria revelar a ninguém, porque ele entrou lá e viu o próprio inferno quando entrou na mina e decidiu nunca revelar a ninguém o que ele tinha visto lá. Por isso que ele morreu sem deixar descendentes e sem contar pra ninguém. Então, galerinha, se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se é novo no canal, se inscreve aí embaixo para dar uma ajuda no canal a crescer. E se você conhece alguma lenda, alguma curiosidade, algum lugar misterioso do qual eu não falei aqui, você acha que devia estar nesse vídeo, deixa nos comentários aí, que assim que juntar 10, 15, 20, 5, 10, sei lá quantos juntar aí, eu vou estar trazendo uma parte 2 desse vídeo, com o que vocês deixaram no comentário. Eu vou estar pesquisando aí, vou tentar trazer para vocês uma parte 2 desse vídeo. Então, dá aquele like maroto e tchau!